Lembro como se fosse ontem a vez em que meu pai, quando eu era criança, me contou uma história que ele jurava ser verdadeira. Era uma madrugada calma, dessas em que o silêncio pesa no ar e a única coisa que se ouve é o som dos grilos e o vento suave nas árvores. Meu pai gostava dessas horas da noite. Sempre disse que era o melhor momento para pescar. Ele morava em uma pequena cidade do interior de São Paulo, às margens do rio Tietê. Lá no interior o rio é limpo, diferente da capital. Ele conta que naquele dia as margens estavam cobertas de uma mata densa. Ele tinha um jeito calmo, mas o brilho nos olhos toda vez que falava daquela pescaria em especial me deixava inquieto. Não era a pescaria que ele fazia com os amigos ou em família. Essa ele fez sozinho. Sempre sozinho. E quanto mais ele narrava os detalhes, mais eu percebia que aquela noite não foi como as outras. Ele costumava pescar nas primeiras horas da madrugada. Dizia que os tucunarés e bagres saíam para caçar, e a chance de pegar um peixe grande era maior. O cenário era perfeito para ele. O rio Tietê serpenteava pela mata, e o ar fresco da madrugada misturado ao cheiro úmido das árvores criava um clima que ele adorava. Não havia luzes além da pequena lanterna de querosene que ele carregava na mochila velha de couro, já desgastada pelo tempo. Aquela pescaria, no entanto, começava como qualquer outra. Meu pai saiu de casa, montou sua tralha, foi até o rio, lançou a linha e se preparou para a longa espera. Mas naquela madrugada, ele percebeu algo estranho. Aquele tipo de silêncio que não se quebra nem com o vento. E foi aí que ele começou a desconfiar que não estava sozinho. A luz da lua refletia no rio, criando sombras nas margens que pareciam se mover de maneira incomum. Algo na mata densa à beira do rio estava diferente. Parecia que tudo ao redor estava observando, esperando. O tipo de sensação que arrepia a espinha, mas que você tenta ignorar, acreditando ser coisa da sua cabeça. Foi assim que ele descreveu a primeira parte daquela noite, o começo de algo que ele nunca tinha vivenciado antes. Meu pai sempre foi do tipo que não se impressionava fácil, o tipo de pessoa que mantém os pés no chão, até quando algo estranho acontece. Então, naquela madrugada, mesmo sentindo o clima mais pesado do que o normal, ele se manteve firme. Continuou com a pescaria, observando a linha flutuando na água calma do rio. O barulho da correnteza leve era o único som que preenchia o silêncio esmagador. O problema começou quando a linha, sem qualquer aviso, ficou tensa demais. Ele puxou rápido, esperando o peso de um peixe grande. Mas nada aconteceu. A linha estava presa em algo, mas não se movia, não tinha leveza de um peixe lutando. Foi então que ele começou a sentir que algo estava errado. A lanterna a óleo iluminava apenas uma pequena área ao redor, e as sombras além disso eram densas, profundas. De repente, a linha deu um tranco violento, tão forte que quase arrancou a vara das mãos dele. Mas quando ele tentou puxar de novo, o peso sumiu, como se nada estivesse ali. Ele jogou a linha de volta na água, sem entender direito o que tinha acontecido, pensando que talvez fosse apenas um tronco ou algum galho submerso. Porém, o silêncio do ambiente o fez prestar mais atenção. Não havia o som dos sapos, nem dos grilos. A mata estava completamente muda. Tentando manter a calma, ele observou a mata fechada à sua volta. No entanto, um som baixo e distante começou a se fazer presente. Era um assobio, agudo, contínuo, repetitivo. Não parecia humano, nem natural. Era um som que se misturava com o vento, mas tinha algo de proposital, como se alguém estivesse chamando por ele, brincando com sua atenção. De início, ele achou que fosse o vento entre as árvores, mas o assobio não cessava, e parecia mudar de direção sem que o vento mudasse. Ora vinha da direita, ora da esquerda. O coração dele começou a bater mais forte, mas ele se recusava a ceder ao medo. Foi então que ele viu algo se mexendo na beira da mata. Uma sombra pequena, rápida, atravessando entre as árvores, como se estivesse dançando entre elas. Ele não conseguiu ver claramente o que era, mas sabia que não estava mais sozinho. A sensação de ser observado se intensificou, e aquele assobio, cada vez mais próximo, cada vez mais insistente. A pescaria tranquila, que ele tanto adorava,
tinha se transformado numa situação que ele jamais tinha experimentado antes. E, no fundo, ele sabia o que aquilo significava, algo que os mais velhos sempre comentavam, mas que ele nunca tinha levado a sério. O Saci Pererê estava por perto. A verdade é que meu pai não acreditava nessas histórias de Saci. Quando ouvia os mais velhos falando sobre redemoinhos, travessuras e gorros vermelhos, ele ria por dentro, achando que eram apenas lendas para assustar crianças ou quem nunca tinha pisado no mato de verdade. Mas naquela madrugada, enquanto o assobio ecoava de maneira insistente e a sombra parecia brincar na mata, ele começou a duvidar de si mesmo. O ar ficou pesado, o cheiro da terra molhada se misturava com algo que ele não conseguia identificar. Era como se o ambiente tivesse mudado, como se ele tivesse cruzado sem perceber para um lugar onde o tempo e as regras eram outros. Tentando não ceder ao medo, ele recolheu a linha de pesca e decidiu esperar um pouco antes de jogar de novo. Ficou imóvel, atento a qualquer som além daquele maldito assobio. E então, algo estranho aconteceu. O cesto onde ele guardava os peixes que já tinha pescado se mexeu sozinho. De início, ele pensou que um peixe estivesse tentando escapar, mas ao abrir o cesto, encontrou apenas um vazio absoluto. Todos os peixes que ele tinha capturado haviam sumido. Não havia marcas, nem sinais de que algo ou alguém os tivesse levado. Apenas o cesto vazio, parado ali, como se nunca tivesse sido usado. Aquilo o deixou desconfiado. Sentiu o coração bater mais forte, como se cada batida ecoasse pelo corpo. O vento começou a soprar mais forte, e de repente, os redemoinhos que os velhos tanto falavam começaram a surgir na beira do rio. Pequenos turbilhões de vento levantavam folhas e poeira, como se estivessem sendo provocados por alguma força invisível. A sensação de que algo estava errado crescia, mas meu pai, teimoso como sempre, não queria acreditar no que seus próprios olhos viam. É só o vento, nada demais, ele repetia para si mesmo, tentando manter a calma. Mas foi aí que a situação ficou ainda mais estranha. Sua lamparina, que até então iluminava o caminho próximo ao rio, começou a piscar. O fogo dançava dentro do vidro, como se fosse ser apagado a qualquer momento. Ele balançou a lanterna, tentando ajustar o pavio, mas não adiantou. A chama se apagou de uma vez, e a escuridão da mata o envolveu completamente. No mesmo instante, o assobio parou, como se estivesse esperando por aquele momento. O silêncio voltou a reinar, um silêncio tão denso que era quase possível ouvi-lo. E então, no meio da escuridão total, ele sentiu que algo se aproximava. Foi naquele momento, cercado pelo breu e sem qualquer fonte de luz, que meu pai percebeu que o que quer que estivesse brincando com ele estava muito mais perto do que imaginava. Sentiu uma brisa gelada passar por seu rosto, um vento que não era natural, como se algo estivesse ali, bem ao lado dele, apenas observando, esperando. A sensação de estar sendo vigiado ficou insuportável. E foi aí que ele começou a perceber que aquilo não era uma brincadeira qualquer. Ele estava sendo testado, desafiado, e a criatura que os antigos chamavam de Saci estava se divertindo às suas custas. Na escuridão completa, sem a lanterna e com o vento fazendo a mata se mover de maneira quase sobrenatural, meu pai ficou imóvel, tentando manter o controle. Mas o silêncio, esse sim, foi o que o deixou mais inquieto. Não era um silêncio comum, era como se até o rio tivesse parado de correr, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Ele sabia que precisava reagir, mas a sensação de que algo observava, bem ali, ao seu redor, fazia com que cada movimento parecesse arriscado demais. Tudo que ele conseguia ouvir era o som do próprio coração, martelando no peito, enquanto o frio da madrugada parecia cada vez mais intenso. Foi nesse momento que ele viu. A princípio, parecia só mais uma sombra na beira da mata, mas logo percebeu que aquela figura se destacava, dançando entre as árvores de forma leve, quase brincalhona. Era pequena, mas ágil. Seus movimentos eram rápidos demais para serem de um animal comum, e foi então que ele viu o brilho. Um leve reflexo, como de algo metálico, e então o contorno de um pequeno gorro vermelho surgiu na escuridão. O Saci Pererê. Não havia mais como negar.
Todas as histórias que ele achava serem apenas lendas dos antigos estavam se tornando reais bem diante dos seus olhos. A figura parecia flutuar pela mata, sem se importar com galhos ou folhas no caminho. Era como se o próprio ambiente estivesse cooperando com ele. Em um instante, estava à esquerda de meu pai, no outro, bem à frente. E o assobio voltou, dessa vez mais próximo, quase um sussurro, como se o Saci estivesse se divertindo com medo de meu pai. E foi aí que ele percebeu que o Saci não estava ali para machucá-lo. Ele estava ali para brincar, para testar os nervos de quem ousava adentrar a mata naquele horário. Por um instante, meu pai pensou em correr, mas o Saci o cercava de todos os lados, sempre aparecendo onde ele menos esperava. Foi quando um redemoinho se formou bem ao lado dele, levantando poeira, folhas e pequenos galhos. No centro do redemoinho, ele viu claramente o Saci girando, como se estivesse em sua própria dança. Era uma visão assustadora, mas ao mesmo tempo havia algo de fascinante naquela cena. Meu pai sabia que, se tentasse fugir, o Saci o seguiria. E então, naquele momento de pavor absoluto, ele lembrou-se de algo que os antigos diziam: o Saci só para suas travessuras quando perde o gorro. Com a pouca coragem que ainda restava, ele resolveu que não ia ser feito de bobo. Se o Saci queria brincar, ele também estava disposto a jogar. Assim, numa tentativa quase desesperada, esperou que o redemoinho chegasse bem perto e, com um movimento rápido, lançou a peneira que usava para pegar iscas em direção à criatura. Não sabia se iria funcionar, mas era sua única chance. O redemoinho se desfez instantaneamente e o som do assobio parou. Quando ele olhou para o chão, lá estava o gorro vermelho, caído em meio às folhas. O silêncio voltou, mas dessa vez foi diferente. Não havia mais aquela tensão sufocante, e a sensação de ser observado desapareceu. Meu pai, ainda em choque, pegou o pequeno gorro e guardou no bolso, como se fosse um troféu de uma batalha vencida. Porém, algo dentro dele sabia que aquilo não terminaria ali. Ele tinha vencido Saci, mas sabia que criaturas como essa não são derrotadas tão facilmente. Com o gorro vermelho guardado no bolso e o redemoinho dissipado, meu pai ficou parado por alguns segundos, processando o que tinha acabado de acontecer. O Saci não estava mais por perto, pelo menos não visível. O assobio havia parado, e o vento estranho que parecia carregar uma presença maliciosa já não soprava. O silêncio, que antes o amedrontava, agora lhe parecia um alívio, como se finalmente pudesse respirar sem a constante sensação de ser observado. Ele recolheu as poucas coisas que trouxera e decidiu que aquela pescaria tinha acabado, sem importar o horário ou se ainda teria chance de pegar mais peixes. Ele sabia o caminho de volta para a casa de Cor, mas naquela madrugada a trilha pareceu mais longa, mais densa, como se a mata estivesse viva de um jeito que ele nunca tinha notado antes. Cada galho quebrado sob os pés parecia ecoar na escuridão, e as sombras das árvores pareciam se mover, ainda que apenas pela brisa, como se algo, ou alguém, estivesse rindo de sua tentativa de escapar. Mesmo com o gorro no bolso, ele não se sentia completamente seguro. O que ele sabia sobre o Saci? E se a criatura não tivesse ido embora de verdade? Essas perguntas martelavam sua mente enquanto ele avançava pela trilha. Quando finalmente chegou em casa, o alívio foi imediato. A segurança das paredes familiares, o calor que vinha da velha lareira, tudo parecia confortá-lo, fazendo acreditar que aquela estranha noite tinha acabado. Ele tirou o gorro do bolso, pequeno e simples, mas carregado de um peso que ele não podia explicar. Não havia ninguém acordado para compartilhar o que tinha acontecido, então ele guardou o gorro no fundo de uma gaveta, como se, ao escondê-lo, pudesse enterrar o mistério daquela madrugada. E esse gorro vermelho realmente existiu. Eu brincava usando ele quando eu era criança. Da onde surgiu esse gorro e se ele realmente era do Saci eu nunca vou saber. Porém, alguns anos depois, quando eu estava maior, esse gorro sumiu e da mesma forma que eu nunca soube da onde ele surgiu, eu nunca soube porque sumiu. A explicação que meu pai me deu quando o gorro sumiu é que, anos depois, algo estranho aconteceu. Numa madrugada silenciosa, como a daquela noite à beira do rio, o vento soprou de forma diferente. Um redemoinho pequeno formou-se no quintal da casa,
levantando poeira e folhas secas. Meu pai, já mais velho, olhou pela janela e não disse nada, apenas suspirou fundo. Na manhã seguinte, ao abrir a gaveta onde guardava o gorro, ele percebeu que ele havia sumido, desaparecido, sem deixar vestígios. Se essa história não passa de uma lenda, eu nunca vou saber. Só sei que depois que o gorro sumiu, ele nunca mais mencionou sobre o Saci e também nunca mais foi pescar naquela mata.